Nesta aula, nós vamos falar sobre máquina térmica, o seu funcionamento e exemplos de máquinas no seu dia a dia, como, por exemplo, um motor ou um refrigerador. Preste bastante atenção, porque é um dos assuntos mais difíceis de termodinâmica e que mais cai em vestibulares ou concursos que você venha prestar. Máquina térmica, então, por definição, são equipamentos ou dispositivos que trocam energia com o meio, de modo cíclico, na forma de calor ou trabalho. Para você entender um pouquinho mais essa definição, vamos pensar o seguinte: nós temos uma máquina térmica aqui e daqui a pouquinho nós vamos ver um exemplo de máquina térmica, o motor. Mas eu forneço calor para essa máquina, que nós chamamos de calor quente aqui. Eu vou usar uma fonte de energia, pode ser carvão, por exemplo. Quando essa máquina pega esse calor quente, ela vai ou realizar trabalho para o meio, ou ela vai sofrer trabalho do meio. E nós vamos ver o exemplo em que ela realiza e sofre. Parte desse trabalho, que veio aqui do calor quente, vai ser desperdiçado e nós vamos chamar isso de calor frio, porque nenhuma máquina pode ser perfeita. Então ela recebe uma quantidade de energia, usa para realizar ou sofrer trabalho e parte dessa energia recebida é jogada fora ou desperdiçada na forma de calor frio. Vamos apresentar aqui dois exemplos de máquina térmica. Um é o motor e o outro a bomba de calor. O motor nada mais é do que o motor tem por finalidade transformar calor em trabalho. Para você ter uma ideia melhor do que isso, vamos mostrar aqui um exemplo. Eu tenho uma fonte de calor, carvão no caso, ou pode ser uma gasolina, onde vai aquecer uma água. Essa água sendo aquecida vai gerar vapor. Esse vapor, por sua vez, vai aumentar a pressão nesse espaço, empurrando o êmbolo. Quando esse êmbolo é empurrado, parte desse calor sai por uma válvula. Quando esse calor sai ou diminui a pressão, esse êmbolo volta. Esse processo, então, é cíclico, porque eu estou fornecendo calor. Esse processo cíclico do pistão vai fazer essa roda girar, movimentando aqui um gerador, gerando eletricidade. É assim que funciona também as rodas de um carro, de um trem. Esse é um motor térmico. Preste bastante atenção que calor entra, trabalho é realizado e eu tenho perdas de calor, tanto aqui na fonte quanto nas paredes desse motor, já que elas não são perfeitas. Esse é o que nós chamamos de calor frio. De forma genérica, então, nós temos um motor por onde entra calor quente, vamos colocar aqui Qzinho. Esse calor quente, então, parte dele vai ser usado para realizar trabalho e parte vai ser perdido na forma de calor frio. Como todo motor, nós podemos aqui, então, dizer que o calor quente nada mais é do que a soma do trabalho mais o calor frio. E nós podemos calcular o rendimento desse motor, como sendo o que ele tem de energia útil, que é o trabalho que é usado, pela energia total por ele recebida. Nós vamos ter aqui o calor quente. Esse é o cálculo do rendimento para o motor. Já na bomba de calor, o processo é um pouco inverso, porque nós vamos ter esse motor recebendo calor da fonte fria. Como não é natural, assim como no motor, da fonte quente passar para a fonte fria, como não é natural o calor frio esquentar, nós precisamos então que algo realize trabalho. Nesse caso, nós chamaremos de compressor ou um motor elétrico, ou mesmo no seu refrigerador, por exemplo, que a energia elétrica forneça trabalho aqui para que essa fonte fria esfrie mais e jogue então calor quente para fora, na forma aí do motor esquentando ou a sua geladeira fazendo barulho no caso. Algebricamente, nós escreveremos da mesma maneira. Calor quente que está saindo é igual ao calor frio mais o trabalho realizado pelo compressor. Nesse caso, nós não falamos de rendimento, nós falamos da eficiência do motor em realizar o trabalho recebendo o calor da fonte fria. Então, a eficiência vai ser o calor frio que ele recebe pelo trabalho realizado. E esse é o que nós chamamos de eficiência do motor.
nesse caso, a bomba de calor. O ciclo de Carnot é constituído de duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. As transformações isotérmicas, eu tenho aqui 1 e 2, e de 3 para 4. E as transformações adiabáticas é de 4 para 1 e de 2 para 3. Nessas duas transformações, então, não há troca de calor. E aqui, nessa isotérmica, eu tenho o recebimento do calor de uma fonte quente e aqui eu tenho o calor frio saindo. Esse sistema, o ciclo de Carnot, consiste, então, num calor quente fornecendo energia para o meu sistema, ele realiza trabalho e joga calor frio para fora. Carnot idealizou, então, que essa máquina não trocasse calor com o meio e as transformações acontecessem sempre de forma a ir de uma temperatura para outra sem perdas de energia. E ele pensou nessa forma como sendo a máquina térmica perfeita. E ele calculou o rendimento como sendo o trabalho pelo calor quente. Nessas condições, o calor quente nada mais é do que o trabalho mais o calor frio. Fazendo as devidas substituições, Carnot chegou na equação calor frio sobre calor quente. Como as trocas nesse ciclo acontecem somente na mudança de temperatura, Carnot teve uma observação importante, que o calor frio e o calor quente dependem exclusivamente da temperatura. Então, ele pôde calcular o seu rendimento através da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente. Esse é o ciclo de Carnot e muitos vestibulares cobram essas duas formulinhas de vocês. Preste bastante atenção quando ele te der a temperatura de observar qual é a quente e qual é a fria. O lógico é a quente é a que for maior temperatura e a fria a de menor temperatura. As unidades aqui, para que isso dê certo, sempre em Kelvin.